Então, a gente vai dar início, né, à quarta sessão ali de discussão de casos complexos, organizada pelo EMOSC. E eu já gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade, e dizer que também para a nossa hemorrede, né, essas atividades são muito importantes para conseguir, né, envolver o pessoal e melhorar a nossa capacitação. Então, na verdade, eu separei 2 pequenos casos hoje, e talvez não sejam assim tão complexos, mas eu acho que vale a pena a gente discuti-los. Então, só iniciando aqui, estou representando, né, os 2 casos aconteceram no EMOSC, então, que é o Hemocentro, né, nosso de Santa Catarina. Ele coleta quase 100% de sangue em Santa Catarina, são mais ou menos cerca de 100 mil doações por ano, e possui certificação da qualidade ISO e ABB. Então, essa é a fotinha ali do nosso Hemocentro aqui, coordenador, né, de Florianópolis. Então, a nossa hemorrede é formada, né, do Hemocentro coordenador aqui em Florianópolis e mais 6 hemocentros regionais: Joinville, Blumenau, Joaçaba, Lages, Chapecó e Criciúma. Além disso, temos 2 unidades de coleta, Jaraguá do Sul e Tubarão, e também diversas agências transfusionais, né, sob responsabilidade direta do EMOSC. E, além disso, a gente tem também aqui a unidade de hemoterapia, né, aqui em Florianópolis, do HU, né, ligada à Universidade Federal de Santa Catarina. Então, aqui no HU, a gente tem esses dados ali. É um hospital, foi inaugurado em 1980, e desde alguns anos, uns 4 anos, né, mais ou menos, também tem transplantes hepáticos, né, acontecendo. Aqui a gente tinha um serviço de hemoterapia completo, mas agora ele foi... as coletas, né, passaram sob responsabilidade do EMOSC, a gente usa o sangue do EMOSC, e temos um ambulatório para atender os pacientes, né, um laboratório de transfusão, também para infusões de ferro, né? E aqui a gente tem 2 laboratórios de imunohematologia e uma agência transfusional. Então, aqui, o caso 1, tá? Ele, na verdade, esse paciente nasceu em mais ou menos em 2016. Né? Nesta época do caso, né, que o caso iniciou, ele tinha 11 meses, masculino, diagnóstico de doença falciforme. Então, ele foi atendido no hospital pediátrico aqui, que é o nosso hospital de referência, e nessa oportunidade foi solicitado 90 ml de concentrados de hemácias irradiadas e filtradas em caráter de urgência. A indicação clínica era de anemia sintomática e ele estava com hemoglobina de 6,8. Então, como esse hospital ele tem uma agência do EMOSC mesmo, lá foram feitos os testes iniciais, tá? Então, deu a tipagem A negativo, e a PAI foi negativa, e era a primeira vez, né, que ele receberia sangue. Então, lembrando ali que ele, né, tem o diagnóstico de anemia falciforme. Então, aqui seria o nosso histórico, né, naquela época, então não tinha intercorrência nenhuma, A negativo, PAI negativo. Aí, depois disso, né, desse dia, com a mesma amostra de antes de ele receber sangue, essa amostra foi encaminhada para um laboratório de imunohemato, nosso lá da EMOSC, para que a gente fizesse a fenotipagem dele, né, além, né, de ABO e UD, com o intuito de evitar a formação de anticorpos irregulares. Então, se a gente fosse classificar nele, esses níveis aí de fenotipagem, né, são os que o EMOSC usa para toda a hemorrede. Então, ele estaria classificado já no 3º nível, tá? Pela doença, né?
E isso, além de ABO e D, então seria o C grande, C pequeno, E grande, E pequeno, QEL, mais DUF A, DUF B, KID A, KID B, S grande e S pequeno. Então, isso a gente faz, né, de rotina para esses receptores. E aí, o que aconteceu? A tipagem dele, né, lembrando que era A negativo, ele também foi C pequeno negativo, E grande negativo. Então, esse fenótipo, né, chama bastante atenção, porque é um fenótipo raro. Tá? O número 2, que vocês estão vendo aqui do lado, né, de cada símbolo aqui, é só porque foi testado 2 vezes, tá? Mas ele foi confirmado. Então, é um fenótipo R', R'. Aí, além disso, ele ainda era QEL negativo, KID B negativo e S grande negativo. Tá? Então, lembrando que ele já tinha recebido, né, essa bolsa, né, uma bolsa A negativo, ali, filtrada, irradiada, alicotada, porque era em caráter de urgência. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, podem falar. Então, aí pensando, se a gente fosse conseguir lá o fenótipo ideal, né, que na nossa hemorragia a gente tenta lá no 3º nível, então RH, QEL, DUF, KID, S, então a gente partiria aí, ele é A, né, então a gente selecionaria hemácias A ou O, né, então lembrando que a frequência de A na nossa população é mais ou menos 43%, tá? Então, a gente usa, quase todos os dados a gente usa de população caucasiana, eles já são validados, né, para a nossa população. Acredito que no país, provavelmente junto com o Paraná, é a população mais parecida, né, com a população caucasiana. Então, se a gente for olhar também aqui no site do EMOSC, claro que são doadores, né, de sangue, mas é mais ou menos parecido aquilo ali também. Então, ao todo, são 86, 87% das pessoas são A ou O. Aí, para respeitar o fenótipo C pequeno e E grande negativo e D negativo, então realmente tem que ser o fenótipo R', R', que ali é 0,004%. Ou 1 para cada 25 mil. Aí, continuando, a chance ali, né, a frequência do antígeno QEL é mais ou menos 9%, então a gente teria 91%, né, de doadores compatíveis, mais KID B negativo em torno de 26%, S grande negativo em torno de 48%. Então, se a gente fosse verificar, né, a chance de esses eventos ali que são independentes, né, então ABO, RH, QEL, KID e S pequeno serem todos fenótipos negativos, isso daria um número bem baixo, tá? 0,04 por 10 mil, mais ou menos. Ou, né, se a gente fosse selecionar aleatoriamente, seria mais ou menos uma chance a cada 250 mil. Então, realmente, né, já de cara, né, pensando que é um paciente que tem doença falciforme e que possivelmente receberia mais sangue, né, em outras oportunidades, a gente já viu, né, que não daria para respeitar todo esse fenótipo. Então, naquela época, né, quando o doador o paciente recebeu sangue, né, a primeira vez, a gente tinha desde 1999, que é o que a gente tem, né, de banco de dados do sistema, a gente teria 10 doadores O, R', R', e nenhum doador A, R', R' disponível. Então, isso é o que está, né, no cadastro. Então, ele recebeu sangue depois mais 6 vezes, tá? Então,
alternando ali entre A negativo e O negativo. Depois eu vou mostrar toda a evolução ali do que ele recebeu. E, a princípio, sem nenhuma intercorrência. Até que, um pouco depois, né, quando chegou a 8ª oportunidade para ele receber sangue, apareceu a PAI negativa. Então, lá na agência, né, e a agência mandou a amostra para a gente, e a gente identificou anticorpos frios de especificidade anti-M. Tá? Então, a princípio, né, pela literatura, esses anticorpos não causam, não têm significado clínico se eles não reagirem em fase quente, né, em fase de Kuntz. Então, eles estão ali, né, nesse grupo que muito provavelmente não tem significado clínico. Tá? E é isso que a gente segue, né, no dia a dia. Então, detectou só frio, a princípio não muda nada para a seleção do hemocomponente. Agora, o que aconteceu? Nessa oportunidade, né, por um erro, foi selecionado uma bolsa de hemácias A positivo. Tá? Foi um D positivo na tentativa de selecionar a bolsa M negativo. Tá? Isso, na verdade, aconteceu por um erro. Então, o que a gente estabelece, né, que é o objetivo de todos os testes? Então, em primeiro lugar, assegurar a compatibilidade ABO, depois assegurar a compatibilidade de antígenos contra os quais há anticorpos irregulares de significado clínico formados, depois evitar a aluminização pelo RHD, depois evitar a aluminização para outros anticorpos de significado clínico fora o D. Tá? Então, o número 1 e o número 2, né, os objetivos são evitar as reações transfusionais hemolíticas, né? Então, nesse caso ali, né, como ele A, então ele só tinha anti-B, né, e esse anti-M não tinha significado clínico. Então, a gente já pularia essa etapa ali de selecionar bolsas M negativo, né, seria ignorado. Aí, depois disso, evitar a formação de anti-D, né, e evitar a formação de outros anticorpos irregulares. Então, realmente com esse intuito de evitar, né, a aluminização e depois evitar possíveis reações transfusionais hemolíticas. Então, dentre esse grupo, né, de baixo, né, o que a gente estabelece? Então, evitar a formação de outros anticorpos fora o anti-D. Tá? Inicialmente, a gente tenta evitar a aluminização para C grande, C pequeno, E grande e E pequeno. Depois para QEL, tá? Depois para KID A ou KID B, depois para DUF A ou DUF B, e depois para S grande ou S pequeno. Então, isso a gente segue, né, baseado na literatura e também nas observações que a gente tem, né, quais são os anticorpos mais frequentes, né, mais comuns na nossa hemorrede. E isso, claro, pode variar, né, de serviço para serviço. Então, com esse intuito aí, então, realmente a primeira coisa seria evitar a formação, né, além do anti-D, de C pequeno e E grande. Aí aqui eu vou colocar para vocês tudo o que aconteceu, né, desde que ele recebeu sangue pela primeira vez e depois foram 14 vezes, né, que ele já recebeu sangue. Aí, lembrando que o fenótipo dele, né, é A, R', que é o negativo, KID B negativo e S grande negativo. Então, naquela transfusão inicial, ele recebeu, né, uma bolsa ACDE negativo, tá? E aqui eu coloquei, né, além das datas e o fenótipo, que seria não compatível, eu coloquei em vermelhinho. Tem também quanto tempo, né, em dias que se esperou até que ele recebesse o sangue. Então,
se a gente for olhar, a maioria das transfusões foram feitas com urgência, tá? E realizadas no mesmo dia. Então, olhando todo esse histórico, né, teve aquela data que ele recebeu a bolsa D não compatível, tá? E foi uma R1R1, então seria não compatível só para o D, tá? Depois, teve uma incompatibilidade para o C grande, foram, na verdade, 7 incompatibilidades, tá? Então, metade das vezes a gente não conseguiu, né, selecionar o fenótipo R', tá? E para que as bolsas fossem RHD negativos. Então, incompatibilidade para o E grande, teve um caso que a bolsa era ainda, né, de um doador mais raro, que era o RYR', então ela só era negativa, né, para D e para C pequeno. Além disso, na primeira oportunidade teve a fenotipagem da bolsa foi ignorada para o QEL, né? Na verdade só foi selecionado CD negativo, mas possivelmente a bolsa era QEL negativo. Aí, para o fenótipo KID-B, a gente teve 5 oportunidades, né, que ele recebeu hemácias KID-B positivo. E em outras 3, a gente não sabia o fenótipo da bolsa. Aí, para o S grande, mais 5 incompatibilidades e em 4 oportunidades foi desconhecido. Então, provavelmente, nem mais, talvez 2 delas ainda fossem S grande positivo. E aí, no final, né, até a data de hoje, ele acabou já recebendo 14 bolsas. Tá? E aqui a gente tem o resultado atual. Então, ele não formou, tá, nenhum outro anticorpo. Tá? E quando ele forma um anticorpo irregular, o nosso protocolo não é só fazer PAI, né, convencional. O que a gente faz? A gente faz exclusão, né, a maioria das células de doadores, né, um genótipo em dose dupla para RH, DUF, KID, MNS, tá? Então, isso porque ele já tinha uma harmonização, então ele tem, né, mais chances de formar outros anticorpos irregulares. Então, mas a gente não está mais detectando nem esse anti-M, inclusive usando hemácias M positivo e M negativo, que é o que a gente testa, né, para verificar se ele vai reagir em fase de Cumbs ou não. Então, depois daquele erro lá, colocamos, né, a observação, então, que ele recebeu lá uma bolsa RHD positivo, aí colocamos, né, que ele deve receber, né, de preferência o fenótipo R', que é o negativo. Tá? Mas não teve nenhuma harmonização e nenhum sinal, né, de reação transicional hemolítica. Então, atualmente, a gente conseguiu, né, para o O, R', mais 11 bolsas, e para o A, que não tinha nenhuma, a gente conseguiu, bolsas não, doadores, e para o A a gente conseguiu 10 doadores. Então, a partir daquela data, né, que a gente viu, né, que teria essa dificuldade para selecionar os doadores, a gente começou a fazer uma busca ativa. Então, naquela época era feito a fenotipagem CDE, né, de todos os doadores que a princípio fossem, né, D negativo, então fazia fenotipagem CDE de rotina. E passamos a pegar todas as bolsas, né, os doadores que eram C grande positivo nessa fenotipagem CDE e fazer C pequeno. E então, nesses pouco menos de 4 anos, a gente conseguiu, né, dobrar, né, para o O ali o número de doadores disponíveis.
E para o A também, né, que a gente não tinha nenhum e agora tem 10. Mas mesmo assim, nem sempre é possível, né? Então, caso um doador desse retorne, né, volte a doar, a gente deixa a bolsa lá pelo tempo máximo possível, né, reservada em estoque como um fenótipo raro, mas nem sempre, né, o paciente, né, as transfusões dele, infelizmente, eles não conseguem agendar, né, na hemorragia a gente tem um protocolo bem bom de agendamento, a gente comunicou o médico responsável, né, pelo atendimento, né, desse paciente, mas normalmente ainda vem, né, ele vai para o hospital quando nem sempre há tempo de aguardar a convocação de um doador e selecionar essa bolsa, né, R'. Mas aí é o caso, né, que até o momento realmente ele não formou nenhum anticorpo irregular. Então, nesse caso aí, pensando, né, na formação, se a gente fizer as bolsas CD negativo, né, e provavelmente, né, elas terão C pequeno positivo, então ele poderia formar um anti-C pequeno, e aí a gente passaria a ter que selecionar bolsas C pequeno negativo, né, e o fenótipo mais disponível seria, no caso, o R1, né, lembrando que é D positivo, e caso ele formasse, então, depois anti-D, aí seria realmente necessário selecionar, né, as hemácias R'. Mas, felizmente, nada disso ainda aconteceu. Alguém quer comentar alguma coisa desse caso? Eu preciso comentar, tudo bom, Everaldo? Bom dia, gente. Adoro dar palpite e pitaco, né? Vocês já repararam. Na verdade, eu queria fazer primeiro uma pergunta, Everaldo. Vocês costumam de rotina fazer pesquisa de DEFRA em pacientes? Sim. A gente faz de rotina, tá? Usa 2 soros anti-D diferentes e aí tem protocolo, né? Aí se for gênero feminino, até, no caso, a gente ainda usa o que a legislação, né, recomenda, até 45 anos, mas a nossa ideia é aumentar, né, essa idade. Então, num caso de D variante, a gente usa de rotina sangue D negativo, né, para esses pacientes. E com idade superior, né, 45 ou gênero masculino, aí a gente sempre tem que verificar o estoque, né? Ver a disponibilidade de bolsas RHD negativo em estoque. Aí, se tiver estoque ideal ou somente reduzido, aí mesmo para esses pacientes a gente usa sangue D negativo. O que a gente tem? Num estudo molecular, né, que a gente já fez já faz algum tempo, a maioria dos nossos doadores D fracos realmente são tipo 1, 2, 3. Era um pouco mais de 90%, tá, dos nossos doadores. Mas, claro, foi um estudo pequeno, né? E talvez não reflita, né, com certeza, a característica de toda a população do nosso estado. Mas é bem possível uma coisa bem parecida, né, Everaldo? Bem parecida com a população caucasiana mesmo, né, europeia. Isso. E provavelmente a nossa realidade é diferente da de vocês, mas a gente não tem essa informação aqui, né? E até a gente até comenta assim, né, nas aulas, tudo, os soros, né, os reagentes, a maioria, né, é feito para, né, testado, né, e feito em populações caucasianas. Então, na verdade, digamos, os reagentes, né, do mercado nacional são mais parecidos, né, mais indicados para o uso realmente na nossa população. Mas óbvio que, com certeza, a gente tem, né, fenótipos D parciais, né, e claro, aí a gente sempre tem que pensar, né, primeiro, né, em evitar a formação de anti-D para depois uma mulher que, né, possa ter uma gestação e talvez um aborto, né?
E então a gente tenta equilibrar isso, né, no dia a dia. Pronto. Aí eu queria fazer alguns comentários também em relação a isso, né? Então, lembrando a todos que a população afrodescendente ela é muito menos frequentemente RHD negativo do que a população caucasiana, né? Então, é mais difícil a gente encontrar um RHD negativo falciforme. Não é impossível, né? A gente está vendo aqui um caso que é possível realmente que seja RHD negativo, mas talvez vale a pena a avaliação por biologia molecular, mas eu não sei se isso ajudaria a tomar conduta clínica. Eu não sei se a gente deixaria de respeitar se a gente encontrasse algo, né? Porque pode ser que a gente esteja em frente realmente de um D parcial. Nós temos um artigo publicado há alguns anos pela Pirren, que ele bota um algoritmo em relação à aluminização e doença e reação hemolítica por hiperemólise pós-transfusional nos falciformes, né? E ela coloca um número mágico que, sinceramente, eu gosto tanto dele, que é o número de 12 transfusões. Se o paciente falciforme recebeu mais de 12 concentrados de hemácio doadores distintos, possivelmente ele não vai aluminizar, ele não é um bom respondedor. E a partir dessa avaliação que foi feita na França, né, a população francesa tem bastante população africana, pela proximidade também da África, eles recomendam que a gente tenha condutas diferentes para o paciente que quase não foi transfundido, e aí o 12 é o número, ou aqueles com mais de 12 transfusões. Talvez, e muito provavelmente, né, Everaldo, seu paciente seja um não respondedor, porque até bolsa RHD positivo ele tomou e ele não formou anticorpo, né? E ele já passou desse número de 12, né? Ele já está com 14 transfusões, então, muito provavelmente, ele não vai formar novos anticorpos. E é um paciente que a gente acaba tendo um pouco mais de segurança na hora de transfundir. Se a gente está começando a transfundir um paciente hoje, é muito mais provável a gente ter que respeitar o fenótipo estendido do que aquele paciente que é múltiplo, né, tem múltiplas transfusões, é politransfundido, que a gente sabe que ele já transfundiu um mundo de coisa e mesmo assim não formou anticorpo. Então, esse paciente é mais fácil a gente não respeitar a fenotipagem estendida. E esse caso realmente é um caso que você mal consegue respeitar, né, o RH e KEL, porque é um fenótipo bastante raro. Eu estava olhando enquanto você falava aqui na sua aula, qual o número, né, que a gente tem aqui de R'. Nós temos avaliado até dezembro do ano passado 7 doadores O, R', e 7 também A, R'. Quer dizer, é um número pequeno, né? Muito pequeno se a gente for pensar no suporte transfusional do paciente falciforme, que pode ser um de tempo sendo transfundido, né? E era isso que eu queria comentar do primeiro caso. Adorei, Everaldo. Acho que é um caso muito intrigante. Realmente a gente se depara com ele no nosso dia a dia, né? Então, é muito importante que a gente veja quais são as opções e como que a gente deve transferir esses pacientes. Vamos para o segundo. Só faltou eu complementar ali que quando, né, a gente viu, né, que a princípio, né, ele teria esse fenótipo bem raro, foi confirmado só por fenotipagem, né, mesmo, mas para o D a gente fez a distorção e eluição também. Mas, claro, nada impeça, né, que eles sejam alguma variante de D, né? Mas realmente é um fenótipo, né, bem raro. E a primeira vez que ele recebeu sangue foi de 10 para 11 meses. Então, e ali na sequência, né, ele tem mais ou menos a cada 4 meses, né, ele recebe também. Então, agora eu vou colocar no segundo caso. Então, esse caso é bem mais simples, mas só envolve a padronização, né, dos serviços e a tomada rápida, né, de decisões e análise dos resultados. Então, esse paciente, 48 anos, ele tinha já histórico de cirurgia, né, de troca de válvula cardíaca, isso foi em 2019, e ali, então, ele tinha recebido sangue, concentrados de hemácia. Depois ele foi internado, né, num hospital que ele é um serviço conveniado ao EMOSC, mas não é o EMOSC que atende, né, diretamente.
só fornece o sangue, né? É uma agência transfusional, para a realização de nova cirurgia. E aí, numa transfusão de emergência, ele recebeu 5 unidades de plasma fresco. Né? Então, foram selecionados hemocomponentes da tipagem AB. E a amostra foi coletada antes de ele receber esse plasma. Então, só lembrando que nas situações de emergência, né, conforme a legislação determina, a gente tem mais ou menos 15 minutos, né, de tempo efetivo ali para realizar o atendimento desse paciente. Então, essa situação tem que ser bem caracterizada, né, todo mundo tem que estar capacitado para que esse atendimento aconteça no menor tempo possível. E óbvio, né, se a gente for pensar no tempo, né, para descongelar o plasma, são mais de 15 minutos, né? Mas o que a legislação diz? Então, tem que ser realmente o quanto antes, porque há o risco de óbito desse paciente. Então, respeitando lá o protocolo desse serviço, né, conveniado, então, para seleção ABO, né, para receptores de plasma, então, como era o caráter de emergência, então seria o plasma AB. Tá? E é o que foi realizado. Então, ele recebeu essas 5 bolsas de plasma AB. E depois, né, eles começaram a realizar os testes, né, de rotina. Então, foi feita a tipagem sanguínea, deu A negativo, sem nenhuma intercorrência. E a PAI deu positiva 2 cruzes em fase de Kuntz. Enquanto isso, foi solicitada nova transfusão de plasma fresco. Foram solicitadas 7 unidades de plasma, né? E a partir daí ele passou a receber plasma A, né? Porque ele deu a tipagem A, né? Com a amostra atual, e também porque foi conferido, né, e foi concordante com o histórico que ele já tinha, né, de tipagem A negativo. Então, a partir daí, né, a primeira opção seria ele receber o plasma da mesma tipagem dele, que é o plasma A. Lembrando que o plasma, né, AB, ele é um plasma relativamente raro, né, nos serviços, né, porque, claro, ele é de um doador AB, que representa, depende da população, mais menos de 4%. Aí, continuando, foram coletadas amostras pós-transfusionais, isso porque, lembrando ali, a PAI deu positiva, e essas amostras foram encaminhadas ao laboratório do Hemost para a confirmação dessa PAI e a identificação dos anticorpos. E aí os testes com a amostra coletada depois dessa transfusão de plasma, né, dessas 12 unidades, foi RHD negativo, mas o ABO foi inconclusivo. Tá? Então, tinha uma discrepância aqui entre direta e reversa. Então, lembrando que isso daqui já foi realizado lá no Hemost. A PAI se confirmou positiva em fase de Kuntz e a identificação de anticorpos deu anti-D. Tá? A anticorpos tem especificidade anti-D. Aí, então, né, a PAI confirmou, identificou o anticorpo, né, fecha, ele é D negativo, né? Tem anti-D, e só que tinha essa discrepância ali, né, na tipagem ABO. Tá? Então, direta como A e reversa, né, não detectou nenhum anticorpo, como se fosse um AB. Aí, diante desses resultados discordantes, né, entre as amostras, então, quando eles encaminham, eles, né, colocam o resultado deles, aí se começou a pensar o que aconteceu, né? O que levou a esse resultado ali discrepante ABO. Então, já foi afastado, né? Um erro na execução dos testes, né? A coleta, né? Sabe-se que ela foi realizada em excesso venoso central, mas foi falado até com
quem coletou, né? A princípio se pensou em diluição da amostra, né? Mas lembrando que a PAI até deu um resultado de intensidade maior, né, do que aconteceu lá naquele serviço. E aí, mas por que não detectou mais os anticorpos anti-B? Tá? Mas se tinha também, né, o medo, se houvesse alguma diluição, né, de perder algum outro anticorpo irregular também. Então, fora o D, né? Aí, diante, né, desse cenário aí, o que foi feito? Então, foi repetidos os testes, né, com a amostra de antes, né, que ele recebeu o plasma, lá no hospital mesmo, e com a amostra pós, lá no EMOS, confirmando-se todos os resultados. Então, afastou qualquer erro técnico, né, na realização dos testes, e foi enviada a amostra que eles tinham lá nesse serviço, né, de antes, né, de ele receber o plasma, para que fosse feito uma exclusão, uma nova exclusão, né, de anticorpos irregulares, pensando em talvez uma diluição, né, dessa amostra. Né? Então, eles ainda tinham, né, uma alíquota dessa amostra e realmente não apareceu nenhum anticorpo irregular. Aí aqui eu vou deixar uma perguntinha para vocês. O que pode ter acontecido, então, nesse caso? Quem me ajuda? Né? Lembrando que essa dúvida em questão é por que se perdeu, né, a reatividade lá do anti-B na reversa. Foi assegurado que as amostras são, né, do mesmo paciente, se excluiu qualquer tipo de erro técnico e teve esse resultado ali discordante. Quem dá um palpite? Eita, que casinha, Geraldo. Deixa eu tentar raciocinar aqui. Na verdade, assim, a gente poderia pensar, se tivesse só desaparecido o anti-B, que teria sido a diluição pelo plasma AB que a gente usou, né? Foram 7 unidades de plasma B. Isso. Tomou hemácia também ou foi só plasma? Depois ele recebeu hemácias, mas até o momento, né, dessa coleta da amostra pós ali, foram só os plasmas. E aí eu não conseguiria justificar, né, manter o anti-D e sumir o anti-B simplesmente por essas transfusões de plasma, a não ser que no plasma tivesse anti-D. Só que esse plasma não deveria ter sido transfundido, né? Um plasma que é positivo, ele é descartado. Isso mesmo. Né? Pensando até, né, na diluição mesmo, depois eles mandaram, né, a amostra anterior e realmente tinha ali anti-D. Eu vou só balançar minha cabeça. Mas é essa a ideia. Posso avançar? Pode tempo, né, também. Então, o que aconteceu, né, provavelmente foi uma neutralização dos anticorpos ABO por excesso de antígenos solúveis, né, ABH, né, no caso do ABO ali, né, principalmente no plasma. Então, lembrando, né, que ele recebeu 5 unidades de plasma AB, né, e os antígenos ABO estão solúveis, né, também nesse plasma se for de doadores de fenótipo secretor, tá? Ou homozigoto ou heterozigoto. E a gente depois a gente fez uma titulação, né, desses anticorpos ABO com a amostra anterior a que ele houvesse recebido sangue, e o título deu acima de 1000, tá? Desse anti-B, tá? E depois realmente ele desapareceu, tá? Então, assim, não é
tão comum, né, evidenciar isso de um resultado lá, intensidade máxima, né, de aglutinação para o negativo, né? Então, normalmente acontece, né, ou pode acontecer essa diminuição, mas nem sempre é perceptível, né? E aí, só para finalizar aqui, então, mas por que tudo isso aconteceu? Então, levou-se, né, um tempo não para o atendimento, né, para ele receber plasma, mas depois até para ele receber o concentrado de hemácias, né? Então, afastando ali, erro técnico, né? Então, quais seriam as consequências dessa quantidade insuficiente de amostra coletada em situação de emergência? Então, aqui lembrando que isso daqui não é tão incomum assim, né? Coletei lá 4 tubos, por exemplo, 2 com anticoagulante e 2 sem anticoagulante, só que olha o quanto que tem em cada tubo, né? Tipo, esses tubos aqui são de 10 ml, mas aqui tem 1 ml, 1,5, né? Então, coletou em número, mas não coletou em volume adequado. Tá? Então, isso pode ocasionar, né, risco de reação transicional hemolítica aguda, né, por anticorpos ABO, se eu tiver que selecionar hemácias O, né? Então, lembrando que, claro, aqui é uma fotinho do ar, né, mas lembrando que no concentrado de hemácias O, né, assim como qualquer outro não lavado, tem uma quantidade, né, residual ali de plasma, e se for de um doador com altos títulos, né, de anticorpos ABO, lá no concentrado de hemácias O vai ter um monte, né, de anticorpos, nesse caso aí, anti-A e anti-AB, né, que poderiam causar uma hemólise aguda, né, nesse receptor. Além disso, claro, poderia estar fazendo uso indevido do plasma AB, né? Então, uma eventual ali discrepância, né? Eu estaria usando plasma AB, né? Lembrando que é um plasma não tão comum. Também a possibilidade de absorção de anticorpos irregulares às hemácias do doador. Então, coletei uma amostra em quantidade suficiente, ele recebeu concentrado de hemácias, aí eu coleto uma amostra pós, por exemplo, para fazer identificação de anticorpos. Eu posso perder algum anticorpo ali que, porventura, está em baixo título, né? Ele pode ficar absorvido nessas hemácias, né, que o paciente recebeu. E, claro, né, em qualquer outro teste, né, de fenotipagem, pode ser muito difícil, né, realizar o teste e às vezes até inviabilizar isso, né, quando o sangue, né, estiver misturado com as hemácias do doador. E lembrando que muito provavelmente sempre vai acontecer, né, um retardo, né, no atendimento desse paciente. Então, qual que é o nosso protocolo? Então, uma situação de emergência já vai coletar a quantidade, né? Claro, nem toda situação é ideal, né? Às vezes já é difícil de coletar mesmo uma pequena quantidade, né, por exemplo, um choque hipovolêmico, mas é importante, né, que eu tente coletar a quantidade necessária para a realização de todos os testes de rotina, inclusive os testes complementares. Então, já pensando, né, que eventualmente eu vou ter que fazer uma identificação de anticorpos irregulares, e para isso, o que a gente recomenda? Coletar de 4 a 5 ml de amostras em EDTA e cerca de 10 ml de amostras sem anticoagulante. Ainda temos uns minutinhos, Denise? Temos sim. Tá, eu vou só abrir aqui uma atividade. Eu queria quero ver se as pessoas podem participar. Quem puder acessar ali pode ler enquanto a gente vai fazendo algum comentário, tirando alguma dúvida. Quem quiser pode acessar aqui esse site, mente.com, tá? No navegador e colocar esse código aqui, 45 43 24 14, ou ler aqui pelo QR Code, tá? Também para... na verdade, ele tem só um questionamento que a gente vai deixar que talvez possa ser uma
um tema, né, para discussão no futuro, tá? Então, a gente vai aguardar um pouquinho. Então, aquele caso ali, na verdade, ele pode acontecer, né, a qualquer momento, né? E a gente sempre tem que, né, esgotar as possibilidades ali realmente para tentar solucionar, né? Mas talvez ele não, né, não fosse necessário, né, que tivesse acontecido dessa forma, né, se as amostras tivessem sido coletadas em quantidade adequada. Então, assim, não posso deixar só para coletar quando ele tiver histórico, por exemplo, de anticorpos irregulares. Lembrando que em vários estudos, em populações hospitalizadas, o percentual de aluminização, né, desses pacientes internados em hospitais é de, no mínimo, 5%. Né? Então, uma grande chance, né? Então, se for 5% a cada 20 pacientes que eu atender em situação de emergência, um deles, né, possivelmente vai ter anticorpos irregulares. E é importante, né, que eu cheque o histórico, que eu tenha a quantidade de amostra adequada para fazer esse atendimento. Então, é mais questão mesmo, né, de estabelecer rotinas, né, e capacitar as equipes. Eu não sei quantos que estão ouvindo, enquanto o pessoal vai conectando ali, eu vou passar aqui. Eu queria que vocês colocassem de onde que estão participando. Então, tentem colocar o marcador ali, a bolinha, bem na sigla do estado, porque, por exemplo, né, Nordeste tem vários estados bem pequenos, Distrito Federal, aí só para não ficar tão difícil para a gente visualizar depois. Então, como era o esperado, né, a grande maioria é do Ceará, mas tem também pessoal aqui de Santa Catarina, tem de São Paulo, tem do Pará, da onde mais? Quem não conseguiu ler o QR Code, ele pode acessar o site e digitar aquele código ali. Nem todo mundo também, né, talvez esteja com o celular, com a internet. E, Denise, eu não sei se você vai orientar sobre lista de chamada ali, se você quer falar alguma coisa. É que aqui, né, eu não tenho acesso, né, daí direto ao chat ali, eu não consigo ver. Ah, para colocar no chat? Ok. E, então, apareceu de Minas Gerais, não sei se ali se é Bahia ou Pernambuco, né, ficou a bolinha meio no canto. Então, vou continuar agora, vou fazer aquela pergunta. Então, pensando, né, num caso clínico, você fenotipa certo paciente em uma rotina laboratorial e descobre que o mesmo não possui um antígeno de alta frequência populacional. Então, ele é fenótipo negativo para algum antígeno de alta frequência, né, na sua população. E esse mesmo paciente não possui nem histórico, né, e ele foi testado e realmente não possui nenhum anticorpo irregular, especialmente para o respectivo antígeno, né, que está ausente. Tá? E aí a pergunta: você solicitaria a convocação de doador de sangue raro em outro estado para evitar a imunização desse paciente? Quem puder, responda. Daí tem que responder, né, olhando ali direto do celular. Então, um paciente, né, num teste ali de rotina, de fenotipagem, verificou-se que ele não possui um antígeno de alta frequência populacional, ele não tem nenhum anticorpo irregular formado,
tá, contra esse antígeno. E aí, será que já existe a demanda para que a gente tente, né, nem sempre é possível, claro, solicitar a convocação de doador, que seria, né, desse fenótipo raro, em outro estado, com o intuito de evitar a imunização desse paciente? Acho que a maioria já respondeu. Então, a maioria, né, mais ou menos 2/3, colocou ali que depende da situação. Então, talvez isso a gente possa, né, diante, até então, todos os casos, né, que foram apresentados, o paciente já tinha anticorpo, né, e realmente a conduta, né, se esses anticorpos tivessem mesmo significado clínico, seria tentar buscar o sangue, né, raro, e nos casos anteriores até foram todos selecionados mesmo no Ceará, né? Mas aqui é o caso, né, de uma situação hipotética que não teríamos, né, o doador disponível no mesmo estado. Então, a maioria, né, coloca ali que depende da situação. Então, talvez até pelo horário a gente possa discutir num outro momento, né? E eu vou colocar aqui só para finalizar. Então, como ontem, né, teve a cerimônia do Oscar, 2 filmes aqui envolvendo, né, nos assuntos sangue raro. Então, tem Plano de Fuga, que é um filme de 2012, e Sonhos Lúcidos, de 2017. Tá? Não vou falar nada a respeito, né, até para manter a curiosidade, mas os 2 filmes envolvem, né, ali, né, no enredo, uso ou possibilidade de uso de doador de fenótipo bem raro. Eu estou encerrando, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa. Eu queria comentar, Everaldo. Primeiro, eu queria realmente agradecer pela sua participação. Eu adorei os casos, bastante intrigantes, né? E fazem a gente pensar. E eu particularmente gostei dessa pergunta, né? O que a gente faz quando a gente encontra um paciente e falta um antígeno de alta frequência, mas não tem anticorpo ainda contra ele, né? Eu acho que realmente a gente tem que discutir isso. Existem condutas, a gente percebe aqui só nesse público, né? Bem divergentes em relação a isso. Mas eu sou uma pessoa muito conservadora, né, na indicação de busca de doador raro quando o paciente não é aloimunizado. No geral, a gente não busca esses doadores aqui, mas eu acho que valeria mesmo a pena a gente ter uma discussão melhor sobre isso. Eu acho que essa conduta ela tem que ser um pouquinho mais padronizada. E eu vou falar uma coisa que eu sempre falo quando eu dou aula, né, aqui a hemoterapia de hoje. A gente transfunde o paciente hoje pensando no paciente de amanhã, né? Então, eu tenho muito receio, às vezes, de a gente buscar doador para pacientes que não vão imunizar e deixar de ter esse doador para o paciente que já tem um anticorpo formado. Então, essa decisão de buscar um doador raro é uma decisão que a gente tem que pensar no outro paciente, não só no nosso, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente parar e discutir. Eu adorei realmente essa pergunta, porque eu acho que a gente precisa, talvez, chegar numa padronização melhor dessas condutas, né? A partir, talvez, principalmente de qual é o paciente. É um paciente falciforme? Qual é o risco de alimunizar, né? Ele já tem um anticorpo prévio contra algum outro antígeno? Então, essas perguntas têm que ser respondidas, talvez, antes de buscar esse doador, né? Mas é isso, eu realmente adorei, muito obrigada mesmo.
Hoje nós tivemos, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui na sala, chegamos a 63 pessoas, agora a gente está com 59. E eu queria muito agradecer, Everaldo, foi ótimo. E deixar aberto, né, um bocado de gente aqui para fazer pergunta, colocar alguma coisa, né, falar alguma coisa diferente da rotina. Aí só lembrando uma coisinha sobre o segundo caso. A utilização desse princípio de ter antígeno ABO solúvel no plasma, né, Everaldo, é usado principalmente quando a gente vai fazer um transplante ABO incompatível com altos títulos de anticorpos anti-ABO. Então, às vezes, a gente seleciona o plasma, né, pensando nesse princípio, talvez 75% da população vão ter antígenos solúveis, para poder absorver o anticorpo e reduzir o título do transplante, para evitar uma reação hemolítica num transplante ABO incompatível maior, né? Isso, e pensando daí nisso, uma forma relativamente simples, né, de verificar, né, se ele é secretor ou não, né, seria fazendo a fenotipagem Lewis, né? Então, é o caminho mais fácil, né, no hemocentro. Perfeito. Então, tá bom. Gente, alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eita, que pouco calado, Everaldo. Então, tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, Everaldo. Semana que vem tem mais. Então, boa semana a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado e boa semana a todos. Tchau, tchau.